Estamos aqui com Zélia Vilarinho, ela que é trainer em programação neurolinguística e também diretora do Instituto Zélia Vilarinho. Tudo bem, Zélia? Tudo bem. Primeira pergunta, então, para começar essa entrevista, o que é PNL, a programação neurolinguística? Bom, a programação neurolinguística surgiu nos anos de 70, com os criadores que foi John Green e Richard Bandler. Depois muitos outros se estenderam e fizeram muitos estudos. Hoje já não é a programação neurolinguística do início, quando começou, porque muitos outros fizeram estudos avançados. O Robert Dills, que tem assim, criou muito material para o mundo todo e hoje se diz da neurolinguística da 4ª geração. A neurolinguística é uma das ferramentas mais poderosas que existe para a mudança. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque nesses anos todos eu pude observar o resultado das pessoas que fizeram, são 2 cursos assim que a gente trabalha, que é o Practitioner e o Master, e a programação neurolinguística é como se fosse um manual de instrução da nossa mente. É assim que funciona. Você começa a se conhecer. Porque a maioria das pessoas não se conhece. Imagine você comprar uma máquina, um computador mais sofisticado e não saber mexer. Você aperta, aperta, aperta em botões diferentes, em teclas diferentes e você não consegue mais usar porque você apertou no botão errado, na tecla errada. E a nossa mente é mais ou menos isso. Desde que a gente nasce ou antes de nascer, nós trazemos no nosso DNA as informações de 7 gerações passadas. E essas informações de 7 gerações passadas, nós temos um sistema de crenças que nós trazemos nessas informações. E aí, quando a gente tem crenças limitantes na nossa vida, nós acabamos criando um destino que nós não gostaríamos de criar. Criamos o caos na nossa vida, muitos de nós. Tristeza, raiva, ressentimento, projetamos a culpa nos outros. E o que a PNL tem a ver com tudo isso? A PNL são técnicas poderosas que mexem com o nosso inconsciente e a gente aprende a se conhecer melhor, nós nos conhecemos como nós funcionamos, e podemos mudar essas crenças limitantes. O que são crenças? Né? São tudo aquilo que são as minhas experiências de vida que eu aprendi e principalmente nos primeiros anos de vida que limitam a minha vida. Então a PNL, ela entra como com a função de perceber o que limita a minha vida. Eu vou investigar o que limita a minha vida, como é que eu estou hoje, o que está acontecendo na minha vida, o que realmente eu gostaria que acontecesse, minhas metas e nunca acontece, então eu acho que eu sou azarado, que eu sou vítima, e é o que a maioria das pessoas fazem. O que as pessoas fazem? Culpam os outros. Então a PNL faz a pessoa entender que não existem culpados, que nós temos que assumir a responsabilidade pela nossa vida. A gente começa a se conhecer profundamente e perceber assim quais os filtros pelos quais eu vejo o mundo e mudar esses filtros. Então, porque as crenças são os filtros pelos quais eu mudo o mundo, né? Eu vejo o mundo. E no momento em que eu trabalho com a PNL, me conheço, eu vou mudar isso. Eu vou ressignificar as experiências dos meus antepassados, da minha infância, e criar mais abundância na minha vida, mais prosperidade em todas as áreas da minha vida. Então são técnicas. Uhum. E quais são essas técnicas que se usam aí para descriar sentimentos e emoções negativas? São muitas técnicas. Tem técnicas a nível de comportamento. Primeiro eu tenho que conhecer a base da PNL, que são os sistemas, como eu represento o mundo, as experiências que eu percebo, como eu filtro isso tudo, metaprogramas, eu vejo assim como eu funciono. Então tem uma base toda da neurolinguística. E aí eu vou trabalhar com técnicas. Então são muitas técnicas a nível de comportamento, técnicas a nível de crenças, técnicas a nível de identidade. Eu vou mudando assim com submodalidades. Quando às vezes você precisa assim 1 ano, 2 para resolver assim uma fobia, você pode resolver uma fobia em 10 minutos. Trabalha a depressão, medos, doenças, qualquer tipo de doença, você pode investigar, pesquisar no teu passado onde começou. Sempre tem que ir na raiz do problema. Então você pesquisa, vai até a raiz do problema
e você percebe o que aconteceu a primeira vez. Porque tudo que acontece uma vez que é limitante, você passa a repetir na tua vida, até a morte, se você não mexer nisso. Então, os maiores problemas normalmente se dão com o dinheiro, nos relacionamentos, comunicação e doenças mesmo. Então, vem das crenças. Então, cada experiência você cria crenças limitantes, como a vida é difícil, eu não consigo ganhar dinheiro, os outros me perseguem, ninguém gosta de mim, são todas crenças, não é uma verdade. E assim por diante, homem não presta, são todas crenças. É difícil a vida, e aí a pessoa vai experienciar o que ela acredita. Tudo que a gente acredita, a gente experiencia. Tudo que a gente resiste a experimentar, a gente experimenta também. Então, uma das técnicas, eu acho que é bem interessante, que eu vou demonstrar agora para quem vai ouvir. Se alguém tiver qualquer sensações limitantes, sentimentos limitantes de medo, de raiva, de tristeza, conflitos, sempre se manifesta no corpo, como em forma de energia e de sofrimento mesmo. Então, o que a PNL trabalha com submodalidades, e eu vou demonstrar agora para quem quiser descriar isso, seria com submodalidade. Então, eu vou fazer a técnica. Se você quiser experimentar, pode experimentar. Com certeza. Feche os olhos. E pense numa situação que hoje é muito limitante para você. Tem um sentimento por trás, uma emoção negativa. E que esteja se sentindo desconfortável com esta situação. E agora perceba onde se encontra essa sensação no seu corpo. Coloque a mão no local onde você sente. Às vezes é no peito, às vezes é no estômago, às vezes é na cabeça, no pescoço. Sinta essa sensação. Perfeito. Essa sensação, esse sentimento tem uma forma? Perceba se tem uma forma. Às vezes é uma bola, às vezes é um quadrado, às vezes é qualquer outra coisa. É uma metáfora para você perceber o que está dentro de você. E tem uma cor. Imagine uma cor nessa sensação. Que cor é essa? Muitas vezes essa cor é vermelha, é preta. Se é um sentimento negativo, limitante, muitas vezes ela aparece como uma cor preta, ou vermelha, se é sofrimento, ou raiva, um amarelo queimado, marrom. Pensei em preto. Preto, perfeito. Então sinta, eu vou descriar com você. Então, perceba isso, e agora você imagina essa bola, é uma bola que você está vendo? Então, imagina essa bola agora na sua mão. Coloque na sua mão, abra a sua mão, isso, e imagine que essa bola preta está na sua mão. Coloque um número nessa bola, qualquer número, um número apenas para dissociar esse sentimento. Perfeito, não precisa nem dizer. E agora que você tem um número, você reconheça que isso não te pertence. Que isso, você que criou. Você é a única responsável por ter criado isso. Não importa o que aconteceu no mundo. O problema é que você aceitou sentir isso. E agora você fechando os olhos, você permita que essa bola se descrie. Você pode implodir, queimar, jogar longe, jogar em direção ao sol. Pode fazer isso agora. Foi? Foi. Muito bem, ainda não terminou a técnica. Então, agora que você descriou, perceba se ainda tem sentimento lá dentro. Só fecha os olhos e sinta. Se restou alguma coisa desse sentimento ou dessa emoção. Um pouco. Então, pega tudo o que restou
e repete o processo. Que forma tem? Provavelmente vai ser menor agora. A forma, a cor, o tamanho, e coloca na sua mão. Coloca um número e mais uma vez reconheça que isso é uma criação tua. Eu reconheço, isso é minha criação. Eu descrevo. E pode mais uma vez queimar, implodir. É uma metáfora. Jogar longe. Tua mente vai criar uma forma sempre de eliminar. Vai para dentro de novo, fecha os olhos. Vai para dentro de novo, dentro de você. E sinta se ainda tem algum sentimento, alguma sensação lá dentro. Não. Eliminou? Perfeito. Agora você não pode deixar assim, porque agora ficou um buraco. Você tirou uma energia desse sentimento. Agora você tem que substituir. Então agora você coloca uma luz, pode ser uma luz. Se você acredita em Deus, pode colocar uma luz divina. Fecha os olhos e sinta. Pode ser amor, pode preencher de amor. Ou uma luz do sol. Como você está se sentindo agora? Bem melhor. E você pode também, assim a gente descria crenças também. É uma das técnicas mais simples, por isso que eu ensino para os meus alunos a usarem em casa. Tem alguma coisa, eu não vou esperar até ir no psicólogo ou alguém que me tire. Você pode tirar imediato. Dor também. Você pode tirar dor também. Tem uma dor no corpo, algum lugar você pode descriar da mesma forma. Porque tudo é energia. Então, a neurolinguística são técnicas que limpam a nossa história, os lixos da nossa história. Porque nós temos muitas experiências limitantes na nossa vida. E essas experiências, elas limitam realmente porque fazem com que a gente se sinta mal o tempo todo, que as doenças vêm disso. Se eu estou me sentindo mal, eu tenho crença limitante e acabo criando uma doença. Ou no estômago, ou na garganta, se eu não consigo falar também, eu tenho dificuldade de expressar os meus sentimentos, eu vou implodir dentro de mim esses sentimentos. Então, eu posso trabalhar para liberar, para conseguir me comunicar melhor, para expressar aquilo que eu sinto. Eu posso trabalhar minhas metas profundamente, mudando as crenças. Eu posso, então, ver quais são as crenças que eu tenho sobre minhas metas, se eu estou com dificuldade, se as coisas não estão fluindo na minha vida. Eu posso estar percebendo o que está acontecendo comigo. Vou ver quais são os sentimentos que eu tenho, que crenças eu tenho para estar acontecendo isso, o que eu acredito para estar acontecendo isso na minha vida, e vou usar as técnicas adequadas para limpar esses lixos e criar crenças possibilitadoras, me empoderando para que eu possa estar criando as metas da minha vida. E como nós podemos criar abundância e prosperidade na nossa vida? A primeira coisa que eu gostaria de responder, o que é abundância? Abundância é ter mais do que eu preciso. Abundância de tempo, abundância de amor, abundância de dinheiro, abundância de saúde, abundância de vitalidade, de lazer. Então, em todas as áreas da nossa vida, ter mais do que eu preciso. Se eu tenho uma reunião às 19 horas e chegar às 19 horas, eu não sou abundante, porque eu cheguei na hora. Para ter abundância, eu teria que chegar no mínimo 10 minutos antes de começar a reunião. Se eu vou para o trabalho e chegar exatamente às 9 da manhã, eu não sou abundante no horário, no tempo, porque eu chego na hora. Sempre é ter mais dinheiro. Se eu preciso de 5 mil reais por mês ou 10 mil reais por mês, eu não tenho que ganhar 5 mil ou 10 mil reais por mês, eu tenho que ter a mais, que sobre. Desde a alimentação, tem gente que vai no mercado e só compra aquilo que precisa e acha que isso é ótimo. Tudo bem, pode ser aquilo, mas você não é abundante. Então, as pessoas, elas vivem o que vivem porque vivem na escassez, elas não vivem na abundância nunca. Se você vai num restaurante e vai escolher um prato e olha o valor do prato e diz, mas é muito caro, eu não vou querer esse. Você está na vivência de escassez. Como você quer criar abundância se você vive na escassez? Porque o que cria a realidade é aquilo que você pensa. Os nossos pensamentos, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente diz, cria o nosso destino.
Então, não é diferente na abundância e prosperidade. A humanidade vive na escassez de tudo, de amor, em todos os aspectos da vida vive na escassez e querem prosperidade. Não é assim que o ser humano cria a realidade. Ele cria a realidade que ele quer, as suas metas, vivendo na abundância e na prosperidade. Então, ser uma pessoa próspera é aquela que consegue fazer muitas coisas e atrair aquilo que quer. E abundância é ter a mais do que você precisa sempre, daquilo que você necessita. Então, é se dar conta, primeiro no pensamento e na fala. Não tem uma técnica, vou criar uma técnica agora. Não, primeiro eu tenho que me conhecer. Porque, o que eu acredito para viver na escassez? Estou sempre sem dinheiro, estou sempre no vermelho, estou sempre com problemas de dinheiro. Quais são as crenças que eu aprendi quando eu era pequena, nos primeiros anos de vida? E isso vai refletir. O que o meu pai, as pessoas mais importantes da minha vida diziam quando eu era pequena? Vai faltar dinheiro, cuidado com o dinheiro, não vai ter dinheiro, economize mais. Não é que economizar é ruim, mas se você vive na escassez, é isso que você vai viver a tua vida toda, na escassez. Então é melhor viver na abundância. De tudo. Eu, de Deepak Chopra, que eu gosto muito dos livros dele e dos documentários, ele diz assim: viva como se você fosse milionário. Sinta como se você fosse milionário e você vai começar a atrair do universo. Porque para criar abundância e prosperidade, não basta... primeiro você tem que saber como você pensa, o que você sente, principalmente o que você sente. Porque na física quântica a gente diz que a gente colapsa a onda, porque pela física quântica a gente sabe que tudo que eu colocar atenção e paixão, eu colapso a onda que cria a realidade. Então eu crio a minha realidade, em todos os aspectos da minha vida. E se eu pensar, bom, eu quero mais dinheiro, vamos supor que se fosse o dinheiro, quero ter mais dinheiro na minha vida, eu colapso, e com muito desejo, e ainda tenho uma visão disso, eu vou colapsar a onda que vai materializar as partículas daquilo que eu quero. Só que, às vezes eu digo assim, eu quero mais dinheiro na minha vida, eu quero ter mais saúde, só que a pessoa só pensa em doença. Ela vai criar saúde? Não, ela vai criar doença. A gente sempre cria onde está a minha energia, onde está o meu pensamento. Então, se eu estou pensando em escassez, em doença, em problemas, eu vou criar mais problemas. Eu tenho que pensar em soluções e não em problemas. E eu tenho que pensar em abundância e não em escassez, nunca sobre dinheiro. E todas as áreas da minha vida também. Então, a primeira coisa é perceber isso e perceber o que eu acredito para estar experimentando essas situações na minha vida. Quando eu percebo o que eu acredito, quais as crenças que tem por trás da minha vivência, da minha experiência de vida, eu vou descriar essas crenças. E vou colocar no lugar, porque uma crença é uma energia. Toda crença é uma energia. Então, quando eu penso numa crença positiva e crio essa crença positiva, que tem técnicas da PNL para criar crenças positivas, eu vou mudar. Por exemplo, as pessoas acreditam muito que ganhar dinheiro é muito difícil, o dinheiro é sujo. Como é que alguém que pensa que o dinheiro é sujo vai ganhar dinheiro? Uma pessoa que pensa que é muito difícil ganhar dinheiro, vai ganhar dinheiro? Nunca, porque o pensamento cria a realidade. Onde é que está o meu foco de atenção? É a partícula de atenção, é a partícula subatômica de atenção que cria a realidade. Então, onde está o meu pensamento? É energia. Onde está o meu pensamento? Então, eu vou pensar aquilo que eu quero, penso em todas as coisas que eu quero e eu vou descriar as crenças limitantes sobre dinheiro e vou criar crenças possibilitadoras. E tem que ser bem específico, porque o que eu quero? O cérebro não entende aquilo que é muito amplo. O cérebro entende aquilo que é bem específico. Às vezes eu quero ganhar muito dinheiro e trabalho muito e digo, nossa, como é que os meus desejos não se materializam? Se tudo que eu quero é dinheiro. E penso nisso, e sonho com isso, e coloco metas, e não acontece na minha vida. Por trás disso, pode ter uma crença assim, eu sou pobre.
Aí ela entra em conflito. Porque descriar uma crença é um pouco complexo, tem que ter técnicas para descriar crenças, não é só neurolinguística, mas a neurolinguística é muito poderosa, porque você consegue descriar quase na hora. Em questão de minutos, você descreve uma crença limitante. Como foi comigo agora há pouco, Foi né? como foi contigo agora há pouco. Se a gente fosse investigar mais, a gente ia achar por trás desse sentimento da sensação o que você acredita e por que você criou isso. E aí, mas só descriando já funciona. Se você tem um sentimento de escassez, também está no teu corpo. Onde é que você sente isso? Aí, a mesma coisa, você percebe, sente, descria e cria uma crença possibilitadora. Ganhar dinheiro é fácil, o dinheiro é fácil e rápido para mim. Tudo que eu faço se transforma em ouro. Então, são crenças maravilhosas que acabam criando a realidade. Eu confio nas pessoas, porque a maioria das pessoas não confia umas nas outras. Então, eu confio nas pessoas, eu atraio pessoas maravilhosas na minha vida. E isso me traz, assim, eu me sinto mais confortável com isso. Mas uma outra coisa que é muito importante para ganhar dinheiro ou qualquer outra coisa boa na nossa vida é ser generoso. Então é muito importante ser generoso e ter compaixão. Quando eu sou generoso ou generosa, eu compartilho com as pessoas. Sempre que tiver alguém que precisa, eu vou ajudar. Então, ajudar o próximo é uma das maiores alegrias da nossa vida. Eu posso ter tudo o que eu quero, mas ajudar muito os outros. O serviço aos outros é uma coisa maravilhosa. Isso me faz feliz. Com certeza. Zélia, muito obrigada pela entrevista, pelos ensinamentos e pela prática que foi muito valiosa para mim mesmo. Eu acredito que todo mundo que se abrir para isso também vai agregar muito na vida de cada pessoa, né? Gente, se vocês quiserem aí ter mais abundância e prosperidade em todas as áreas da sua vida, entre em contato através do telefone 51 3346 3618 ou acesse o site www.zeliavilarinho.com.br.